O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez, e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje, dia 11 de setembro, faltam apenas 27 dias para a celebração do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Então já estamos nos preparando para esta grande celebração e é muito importante que seja uma preparação espiritual, para que a celebração do Círio não seja uma festa apenas social, um acontecimento social, ou até mesmo uma festa profana, como infelizmente alguns o fazem. Para nós, cristãos, católicos, conscientes da nossa vocação, da nossa missão, da nossa fé, devemos fazer com que o Círio seja para nós um momento de crescimento na comunhão entre nós, na fé em Jesus Cristo, em nosso amor para com a Virgem Maria. Por isso, convido todos os católicos para participarem desta preparação através das peregrinações que estão sendo realizadas nas nossas paróquias e comunidades. Vamos participar, vamos fazer com que este momento seja, repito, um momento de crescimento na fé para todos nós. Diante da palavra de Deus deste dia, devemos nos perguntar: quando é que nós devemos fazer o bem? Será que existe um dia, uma hora determinada em que nós podemos fazer o bem? A liturgia de hoje nos ajuda a refletir sobre isso. Na primeira leitura que nós ouvimos da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, ele relata o seu esforço para fazer o bem, fala da sua doação, do seu serviço à comunidade, sem se vangloriar, sem contar vantagens. O apóstolo Paulo, ele é consciente da sua missão. Por isso, aquilo que lhe importa
é que o Evangelho esteja sendo anunciado, que os destinatários estejam recebendo essa mensagem de salvação, que estejam crescendo sempre mais no amor a Deus, no amor mútuo. Por isso Paulo se alegra pelos seus irmãos, e tudo o que ele faz por amor a Jesus Cristo. Como ele diz numa outra carta, o amor de Cristo nos impele, nos impulsiona. É este amor imenso que ele tem por Jesus Cristo que o leva a essa doação, a essa entrega, a esse trabalho intenso em favor dos irmãos. Ele está disposto, portanto, a enfrentar todas as adversidades. Paulo não se detém diante dos obstáculos, mas ele os enfrenta. Ele tem dentro de si aquela coragem, aquela firmeza de uma pessoa que acredita em Jesus Cristo, que vale a pena entregar a sua vida pelo Evangelho. Por isso ele fala do seu desejo de dar a vida pela igreja. A igreja, como ele diz, que é o corpo de Cristo. Paulo serve a Deus com humildade de coração, desempenha com generosidade este cargo que ele recebeu, esta missão de anunciar o Evangelho. E assim Paulo se torna um exemplo para o discípulo missionário de todos os tempos, aquele que acredita em Jesus, aquele que adere à pessoa de Jesus Cristo, e acreditando em Jesus Cristo quer anunciar o seu nome, quer levar esta mensagem, quer levar a pessoa de Jesus a todos. Nós que exercemos uma função, principalmente uma função de liderança, o ministério dentro da igreja, da comunidade cristã, ou de algum grupo dentro da igreja, devemos então olhar para o apóstolo Paulo e seguir os seus exemplos. Devemos fazer tudo para a glória de Deus, para o bem dos nossos irmãos, e fazer com que a comunidade cristã seja um lugar privilegiado para o encontro com Cristo, para o encontro entre os irmãos. Que na comunidade cristã haja espaço para todos exercerem o seu ministério, o seu dom, o seu carisma recebido. Todos colaborem para que esta comunidade cresça sempre mais. Então nós precisamos ter consciência da nossa vocação, do nosso chamado. Jesus chama todos nós. Pelo batismo nós recebemos a vocação de sermos discípulos de Jesus e ao mesmo tempo sermos missionários enviados por Ele. Ter um amor muito grande por Jesus Cristo e pela sua igreja, como nos ensina o apóstolo Paulo. Isso que o impelia a uma doação total de si mesmo, a um serviço generoso, amor por Cristo, experiência com Cristo que o leva a essa dedicação. Fidelidade àquilo que nós recebemos, fidelidade aos ensinamentos de Cristo, fidelidade à igreja, que como mãe nos acolhe, como mãe ela nos ensina a verdadeira doutrina. Por isso nós devemos ter fidelidade e obediência à igreja. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós anunciamos não é nosso,
Nós somos enviados por Cristo através da igreja. Somos parte desta igreja, por isso não anunciamos a nós mesmos. O apóstolo Paulo diz que ele é um embaixador, isto é, aquele que representa Jesus Cristo, representa a igreja. Não é algo que lhe pertence. Devemos aprender também esta fidelidade, esta obediência. Termos humildade de coração. Tudo pertence a Deus. Nós não temos méritos. Mesmo que nós saibamos fazer muitas coisas, mesmo que nós sejamos pessoas capazes de contagiar os irmãos, mesmo que nós sejamos pessoas com muitos dons que nós recebemos e possamos empolgar as pessoas, mas devemos ter sempre a humildade de reconhecer que é um dom de Deus a serviço dos irmãos. Não é para eu me exaltar, achar-me melhor do que os outros e até pensar que eu sou insubstituível. Ninguém é insubstituível. Ter altruísmo, isto é, pensar sempre no outro, no bem das pessoas, no bem dos irmãos. Eu, em segundo lugar, ou até em último lugar, como Jesus pediu aos seus discípulos. Ter perseverança, porque quando nós começamos um trabalho de anunciar o Evangelho, nós vamos encontrar obstáculos, adversários. Exige então de nós uma perseverança, constância, porque senão nós desanimamos e não podemos ser, como disse Jesus, um caniço agitado pelo vento. Temos que ter aquela firmeza, coragem, determinação, estar disposto até mesmo dar a vida por Cristo. Devemos pedir a Deus que nos dê este dom da perseverança, da constância, e ter este espírito de sacrifício, porque se nós não temos este espírito de sacrifício, nós iremos então começar e depois deixar o nosso trabalho, o nosso ministério, o nosso serviço pelo meio do caminho. Devemos sempre olhar para os nossos irmãos e por eles fazer o que Jesus fez, o que o apóstolo Paulo fez. Nós ouvimos hoje no Evangelho como Jesus faz o bem. Os doutores da lei, os fariseus, criticavam Jesus porque ele curava no dia de sábado, fazia aquilo que a lei não permitia. E Jesus lhes pergunta: em dia de sábado, se pode fazer o bem ou o mal? Fazer com que a pessoa viva ou que ela morra? Eles ficam calados. Jesus então chama aquele homem, coloca-o no meio, manda que ele estenda a sua mão e a sua mão fica curada. Aquele homem que está ali, certamente ouvindo as palavras de Jesus, é um homem marginalizado. Os doutores da lei, os fariseus, eles não tinham compaixão de uma pessoa que tivesse uma deficiência, seja lá qual for. Porque para eles, quem tinha uma deficiência, uma doença, alguma coisa, significava que estava pagando por algum pecado que essa pessoa cometeu ou por alguém dos seus antepassados. Por isso eles não tinham pena, não tinham compaixão, estava pagando pelos seus erros, pelos seus pecados ou pelos pecados dos antepassados. Essa era a crença que eles tinham. Jesus, que é a manifestação
é o rosto da misericórdia de Deus, como nos ensina o Papa Francisco. Olha para cada pessoa como um filho, uma filha de Deus que necessita de ajuda. É por isso que Jesus não olha para a pessoa se ela merece ou não, se ela cometeu pecado ou não. Ele olha para a necessidade da pessoa. E Jesus cura da sua doença física e algumas vezes também da doença espiritual, do pecado. Porque Jesus quer libertar a pessoa na sua totalidade, daquilo que escraviza, de tudo aquilo que tira a liberdade. Por isso, ele cura aquele homem. Jesus veio para fazer o bem. A lei, como era interpretada pelos doutores da lei e pelos fariseus, se tornou um peso, se tornou até instrumento de opressão e de morte para as pessoas. E Jesus ensina que a lei importante, fundamental, que está acima de toda e qualquer outra lei, é a lei da caridade. É a lei que leva a pessoa humana a ter uma vida plena. Por isso nós, cristãos, nós que acreditamos em Jesus, devemos sempre olhar para o ser humano como filho e filha de Deus, sem julgar, mas querer sempre ter a atitude de Jesus, de acolhida, de valorização da pessoa, de ajudá-la a sair daquela situação que a escraviza, que a faz sofrer. Então, a igreja, como continuadora da missão de Jesus Cristo, deve promover sempre a vida, deve sempre levar as pessoas a acreditar que o nosso Deus, o Deus que Jesus Cristo nos revelou, é o Deus da paz, é o Deus que quer o bem de todos os seus filhos e filhas, é o Deus que quer a nossa liberdade, é o Deus que quer que nós possamos caminhar livremente, sem opressão, sem discriminação. Que nós sejamos, portanto, cada um de nós, instrumento de comunhão, de paz, instrumento de Deus para a promoção da vida e a serviço da caridade e da justiça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.